Hello people! Estamos de volta com mais uma aula. Para quem não me conhece, eu sou a English Teacher Carol, sou artista e orientadora da Fundac e nós na Fundac estamos preparando um conteúdo maravilhoso para você. Você que é iniciante em inglês, que está aprendendo um inglês básico, eu falo para você, continue, insista, porque você chega lá, ok? E hoje nós iremos falar sobre WH. Não sei se você já ouviu falar sobre as WHs. São questions, ok? São as iniciais de questões. Nada mais do que isso. Simples assim, ok? Porque o inglês com a Teacher Carol é assim, sem complicação, ok? Então, se você analisar, a maioria das perguntas em inglês, elas vão começar com as WHs. Lógico, pode começar com o modal, mas aí você vai ver tudo isso mais adiante, ok? Vamos primeiro falar sobre a WH. WH, elas são essas questions que iniciam perguntas, são palavras que irão iniciar uma pergunta. E hoje nós iremos falar sobre algumas dessas WHs. E eu vou começar falando sobre o where, né? Nós já comentamos sobre o where em algumas aulas anteriores. E o exemplo de frase que eu vou usar para where, nós podemos usar o que já foi dito. Por exemplo, where are you from? Né? I'm from Brazil, Caraguatatuba City, ok? Já falamos sobre isso. Então, olha só como que tá a formação dessa pergunta. Where are you from? Então, de onde você é? Um outro exemplo. Where do you live? Where do you live? Olha lá de novo o where aparecendo, né? Where is the toilet, please? Tá? Perguntando de repente um banheiro público, né? Onde que fica o banheiro. Então essa primeira WH que a gente vai conversar hoje é onde, ok? Então where significa onde. Where do you live? Where are you from? Where is the toilet, please? E assim por diante. Vamos para a nossa segunda WH? A segunda WH de hoje é what, né? Nossa, todo mundo já conhece. What, né? Tem até uns memes, what. Os alunos aí não criam meme comigo não, hein? Ó. Então, what, ele significa o que ou qual, tá? Por exemplo, what's your name? Que também foi uma frase que já foi dita, né, pessoal? What's your name? My name is Carol. Oh, nice to meet you too. Ok? Então, what vai servir para o que ou qual. Muito simples. A maioria das frases que são perguntas vão ter essas WHs. E olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. É tão importante a WH porque esse começo da pergunta, ele vai te direcionar para aquilo que está sendo dito, né? Então, ele te dá um norte, né? Ele te direciona se é onde, se é o que, né? Então, você tem que, quando você estiver conversando em inglês, começando a conversar, né? Prestar atenção nesse começo dessa pergunta, né? Porque esse começo, ele é fundamental, ele dá o norte da pergunta, tá? When? Caramba, tem mais uma, tem um monte, né? Vou falar sobre algumas, tá? When é quando, tá? Por exemplo, when is your birthday? Ok? When is your birthday? Quando que é o seu aniversário? Quando, tá? My birthday is in June, ok? E assim por diante, tá? Então, quando você for falar só o mês, você vai usar in. Depois nós vamos falar sobre isso, tá? Então, muita atenção, porque when parece com where, até na escrita, né? Só que muda um pouco a pronúncia, where, when, where, when. Então, where, onde, when, quando, já muda totalmente essa pergunta, tá? Então, vamos ter atenção. E a próxima é who. Who em inglês significa quem. Por exemplo, who is this man? Ou
man over there? Tá? Então, who is this man? Quem é esse homem? Tá? Who is that man over there? Quem é aquele homem lá? Tá? Who is that lady? Quem é aquela dama, né? Who is, tá? Oh, that man is my father. Por exemplo, aquele homem é o meu pai. He is my father, tá? Então, who em inglês significa quem. E uma muito parecida com who, olha só como é. É a whose, como vocês podem ver, sempre eu deixo escrito, né? Hoje eu vou deixar aqui desse lado, tá? Tá aqui desse lado hoje. Como que se escreve? Whose, não é whose, não, você não força esse, é whose, tá? Whose é uma WH que significa de quem, tá? Por exemplo, de quem é essa bolsa? Whose purse is this? De quem é essa bolsa? Então fica meio que invertido, né? Se vocês forem analisar, fica meio diferente, né? Whose purse is this, né? Primeiro vai ser o whose, depois vai ser o objeto, purse, ou chair, ou mobile phone, tá? Is this. Então vai ser essa a formação da frase. De quem? A coisa é isso, tá? Whose purse is this, tá? Então, whose significa de quem. Falaremos agora sobre what time is it, tá? What time, gente, é para tudo que for hora, tá? What time is it? What time is the flight? Que horas que é o voo? What time is the boarding? Que horas que é o embarque? What time is the show? What time is the movie? E aí você vai seguindo, tá? Para saber que horas é qualquer coisa, você vai usar what time. Next. A próxima é why. Meu Deus, mais uma. Why. Muitos de vocês já ouviram falar em why. Why significa por quê, tá? Por quê? Why? Why? Como assim? Por quê? Why? Então, nós não podemos esquecer do porquê da resposta, tá? Quando você for responder, você não vai usar o why. O porquê da resposta é because, tá? Vamos dar um exemplo aqui. Why do you like English? Why do you like English? Por que você gosta de inglês? Because I do like to travel to some place. Porque eu gostaria de viajar para algum lugar, tá? Outside of Brazil, tá? Então, fora do nosso Brasil. Então, why é o porquê da pergunta e o because é o porquê da resposta, tá? Então, é muito simples, sempre analisando o início da pergunta, ok? Próxima WH de hoje, nós vamos falar sobre with, nossa, tá? With, ele também significa qual, só que é quando eu tenho opções. Por exemplo, which country do you live? Tá? E aí eu dou algumas opções, tá? Which country do you live? Ou which country would you like to travel? Tá? Aí eu vou ter lá, por exemplo, a opção 1, Canadá, opção 2, Estados Unidos, opção 3, tal. E aí eu tenho várias opções e eu preciso escolher uma. Então eu não uso what, eu posso usar o which para quando eu tenho opções. Qual? Porém, quando eu tenho opções, tá? E nós temos what's your favorite? What's your favorite? Qual o seu favorito, tá? E assim por diante. Poderia falar what's your personal interest, tá? Qual o seu interesse pessoal em alguma coisa.
qual o seu favorito ou qual o seu interesse pessoal. What's your favorite interest in, por exemplo, music, ok? Então, pessoal, essas dicas que a gente vai dando, né, nossos professores de inglês, serve muito para facilitar no seu dia a dia, tá? Então, a ideia é começar a memorizar what, where, who, when, whose, what time, tá? E eu vou falar para finalizar sobre o how often, tá? Que ele não tem um W, tá? Ele já começa com H, mas nós vamos falar dele, tá? How often é a WH sem H, que é usada para frequência, tá? Então, por exemplo, how often do you go to the gym? Qual é a frequência que você vai para academia, né? Tem muita gente aí nessa pandemia se cuidando, enfim, né? Tentando pelo menos. Então, how often do you go to the gym? Ó, workout, para malhar, tá? Então, how often do you go to the beach? Qual que é a frequência que você vai na praia, por exemplo? How often, tá? Once, vou falar sobre isso. Uma vez você pode falar once, tá? Ah, mas eu conheço one time. Tudo bem, mas o mais usado é once para uma vez. E duas vezes o mais usado é twice, ok? Once and twice. Por exemplo, how often do you go to the beach? Qual que é a frequência que você vai para a praia? Vamos supor que eu vá para a praia 2 vezes por semana. Então eu vou falar twice, tá? Não 2 times, pode usar o twice a week, por semana, ok? Qual frequência que você viaja, por exemplo, né? How often do you travel? Once, uma vez só, a year, ok? No ano, tá? I would like to travel more, but gostaria de viajar mais vezes no ano, tá? Então, once, twice. E aí do 3 pra frente, pessoal, legal, você pode usar 3 times, 4 times, 5 times e assim por diante, tá? Então, ele serve para frequência, how often, tá? Depois nós vamos falar sobre outras coisas que a gente pode usar para frequência também nas próximas aulas. Então é isso, são muitas as WHs, eu falei sobre as mais importantes, tô misturando já, né? Ok? Então nós falamos sobre as importantes WHs que você deve inserir no seu dia a dia. Vamos memorizar, pessoal. Uma dica que eu dou para memorização é vocês escreverem tudo, né? Todas as WHs e colocar de repente na porta da sua geladeira, tá? Ou de repente perto do espelho do banheiro para você sempre estar dando uma olhada, tá bom? Memoriza. Where, what, when, tá? E o why. Gente, essas 4, pelo amor de Cristo, são as mais importantes de todas. Ah, eu não lembro who, eu não lembro whose, né? O what time a maioria já sabe e tal, mas essas 4, pelo menos, pessoal, ok? Vamos se esforçar. I'm proud about you, ok? Sou muito orgulhosa de vocês, dos esforços, né? Entre correria do trabalho, do dia a dia, e vocês estão lá firmes, batalhando, estudando inglês. See you next class. Bye bye.